Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos a Escritura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, do versículo de número 1 ao versículo de número 16. Eu vou ler os presentes. Devem ouvir com toda a reverência, em silêncio, a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Ouçamos atentamente a leitura da palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse ao deles: Amigo, não te faço injustiça? Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Santo Deus, graças te rendemos, nós te louvamos pela grandeza da tua majestade, pela grandiosidade do Senhor e dos teus feitos, principalmente pela tua salvação em Cristo, esta obra grandiosa e maravilhosa que o Senhor nos revela na tua palavra, e por fé recebemos os benefícios e os privilégios dela. Ó Deus bendito, graças te damos e pedimos ao Senhor que neste momento fortaleça a fé do teu povo pela tua palavra e alcance os pecadores, transformando-os, regenerando-os, dando-lhes novo coração em Cristo Jesus. Em todas as coisas o Senhor seja glorificado. Que o Senhor nos abençoe nesse momento que iremos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, nós estamos diante de uma das parábolas contadas por Jesus. Jesus contou muitas parábolas que são histórias, ilustrações que Jesus usava para ensinar as suas verdades espirituais, principalmente aquilo que estava diretamente ligado à sua obra, ao seu ministério de Redentor, de Messias Salvador. E parábola é nada mais nada menos do que Jesus comparar algo espiritual com algo que é humano, natural, físico. Jesus parte da experiência, do conhecimento das pessoas a respeito daquilo que é comum,
e, paralelamente, compara com os ensinamentos, com os princípios espirituais da palavra de Deus. E nesta parábola especificamente, ele está tomando alguns elementos da vivência, do conhecimento, da experiência diária do povo, como a agricultura, como o cultivo de barreiras, de árvores frutíferas, como o caso da videira, e partindo dessa experiência, ele compara com aquilo que ele veio fazer espiritualmente. Esta parábola faz parte de um grupo de parábolas que estão diretamente ligadas ao ensinamento sobre o reino de Jesus Cristo, sobre este reino espiritual, que é a sua igreja, que é o seu governo especial sobre o seu povo, que é o domínio espiritual que Cristo exerce no seu povo e por meio do seu povo. E Jesus está explicando a verdadeira natureza do reino que ele veio implantar e mostrar, principalmente para aqueles que se arrogavam merecedores de entrar neste reino, de já pertencer a este reino, por conta de acharem que eles têm uma justiça, uma dignidade inerente que os faz merecedores, que eram os fariseus. Nessas parábolas do reino, Jesus está tratando diretamente com a arrogância e a soberba de um grupo religioso dentro do judaísmo, dentro de Israel, chamado farisaísmo, os fariseus, que acreditavam, em resumo, que eles tinham uma dignidade, uma justiça própria alcançada pela sua suposta obediência à lei de Deus. Eles já se achavam merecedores de pertencer ao reino, eles já se achavam donos do reino, eles já se achavam portadores do reino, por conta de sua origem judaica e por conta daquilo que eles acreditavam que faziam. Ou seja, eles acreditavam que cumpriam a lei, que conseguiam adquirir uma justiça pela obediência. Jesus vai mostrar que eles estão equivocados, como todos aqueles que pensam que podem conquistar o reino de Deus, que podem adentrar no reino espiritual de Deus, que podem pertencer à igreja, que podem pertencer ao reino celeste, que podem pertencer ao povo de Deus pelo esforço pessoal, pelas suas próprias obras, pela sua suposta bondade inerente. Nenhum homem é capaz de conquistar sua entrada no reino de Deus pelo esforço próprio. E Jesus vai ensinar exatamente isto, que todos os homens em Adão se tornaram indignos, incapazes de entrar e de pertencer, e pelo contrário, o pecado os colocou de fora do reino, e a entrada agora só é possível através de um mediador, através de uma obra redentora, de uma obra transformadora, de uma obra recriadora, para que este homem possa entrar no reino de Deus. Então Jesus Cristo vai explicar exatamente que o reino de Deus é para aqueles que, pela graça, misericórdia e bondade divina, recebem a justiça de Cristo para este reino entrar. Eles não podem entrar por conta própria, eles não podem conquistar o direito pelo seu próprio esforço. Por isso que qualquer ensinamento de que o homem é capaz de realizar alguma obra boa para ser aceito por Deus, qualquer ensinamento de que o homem é capaz de cooperar com a sua salvação, de cooperar com Deus por alguma bondade que ele acredite ter, não é um ensinamento do Evangelho Bíblico, não é um ensinamento de Jesus Cristo, é um ensinamento totalmente carnal e satânico. Pois é isso que Jesus vai mostrar, que os fariseus estão enganados quanto à ideia de que eles podem entrar no reino pelo seu próprio esforço. E Jesus vai atacar essa soberba, essa arrogância do coração farisaico, mostrando para eles com esta parábola que a entrada no reino, ela se dá pela justiça de Cristo e pela bondade e misericórdia de Deus, alcançando pecadores. Com esta parábola, Jesus vai então explicar
o que ele quis dizer com uma expressão que ele usava muito pregando a respeito do reino. Jesus usava a seguinte expressão: porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Com o intuito de explicar o sentido espiritual disso, de explicar o ensinamento espiritual a respeito da entrada no reino, embutido nesta expressão, que Jesus conta esta parábola. O que ele quer dizer com os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Nesta parábola ele vai explicar isso. Em resumo, Jesus Cristo está mostrando que a atitude soberba dos fariseus de se acharem os primeiros, de se acharem dignos. Por que essa expressão primeiros? Primeiro, não significa que quem chega atrasado vai ser privilegiado com algum destaque. A gente às vezes pega esse texto e diz assim: olha, eu cheguei atrasado, mas fulano conseguiu me colocar na frente da fila. Está vendo? Por isso que Jesus diz que os últimos serão os primeiros. Não tem nada a ver com isso. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Jesus está falando de uma postura ligada ao reino, de uma atitude que tem a ver com a ideia, a consciência que o indivíduo tem a respeito de si espiritualmente. E Jesus vai explicar que esta é a atitude dos fariseus. Os fariseus acreditavam que eles eram os primeiros, no sentido de que eles mereciam estar no reino, estar no céu. Eles mereciam salvação porque eram dignos. Ser primeiro é ser reconhecido como digno, é ter destaque, ser ovacionado, reconhecido por uma suposta bondade. Isso era claro, ficava claro, na atitude que eles tinham nas cerimônias religiosas, nas cerimônias públicas. Jesus disse que eles gostavam das primeiras cadeiras nas festividades. Eles iam para as sinagogas e ficavam na frente. Eles iam para as festas e sentavam próximo do dono da festa. Por que isso? Porque estar nas primeiras cadeiras naqueles dias significava destaque, reconhecimento de dignidade. Estar à frente, estar sentado principalmente em uma festa perto do anfitrião. Por isso que você vai entender por que os discípulos estão brigando antes da Páscoa, da última celebração com Jesus, sobre quem é o mais importante. Porque eles estão discutindo quem tem a dignidade de sentar próximo de Jesus Cristo. Eles estão discutindo quem vai sentar perto de Jesus. Sentar perto de Jesus Cristo, na cultura daqueles dias, era ser reconhecido como o discípulo amado, o que se destacava, quem era o maior. Eles absorveram este conceito cultural daqueles dias, que era muito ensinado, muito usado pelos fariseus, e estavam discutindo entre eles. Jesus disse: vocês não deveriam ter essa preocupação, porque entre vocês não há melhor ou pior. Entre vocês todos deveriam entender que tem a mesma dignidade espiritual, e que quem se destaca é quem é mais humilde, quem é mais consciente de que tem mais para servir mais, recebe mais para dar mais. Quem não fica buscando reconhecimento humano, aplausos humanos, não fica buscando reconhecimento e destaque de homens, mas o reconhecimento de servo humilde do Senhor. Então os fariseus, eles queriam sempre ser reconhecidos como pessoas boas. Então nas festas eles queriam sentar perto do anfitrião, para que o anfitrião pudesse dizer: aqui está meu amigo fulano de tal, homem honroso, homem digno, homem libado de dignidade, retocável. Eles gostavam de serem destacados em sua aparente vida digna, piedosa, religiosa. Eles gostavam de se destacar como homens reconhecidamente justos e dignos. Então, sentar nas primeiras cadeiras, estar em primeiro lugar, era essa atitude de quem queria ser reconhecido, ovacionado, aplaudido pelos homens. Então, Jesus Cristo aproveita e vai mostrar que ser primeiro no reino de Deus é ser último. E quem quer ser primeiro no reino de Deus vai ser último. Que quem é primeiro é quem se aproxima como último. Agora veja que coisa interessante. Assim como as pessoas que sentaram nas primeiras cadeiras eram reconhecidas como as pessoas mais destacadas, mais dignas, sentar atrás, sentar no último banco da igreja significava que a pessoa não tinha muito reconhecimento, era uma pessoa sem muito valor na sociedade, era uma pessoa que não tinha destaque. Então estar atrás, estar por último, sentar nas últimas cadeiras, receber por último o convite para uma festa,
era simplesmente uma questão de tapar buraco, de ir porque alguém faltou, de ir pelo meio porque não tinha alguém mais para chamar. Não era reconhecimento de dignidade, de valor, de reconhecimento. Então Jesus vai mostrar que no reino de Deus, este conceito farisaico não se encaixa. Que eles não mereciam estar no reino, que eles não mereciam estar na igreja por ter uma dignidade, por serem primeiros, por reconhecimento de dignidade, porque eles não tinham. Aí Jesus vai mostrar exatamente o contrário. Jesus vai dizer, no reino de Deus, ser primeiro é primeiro ter a atitude de ser último. Ou seja, o que é ser último no conceito de Cristo? É ser reconhecedor de indignidade para com Deus. É reconhecer que eu mereço não só estar lá atrás, mas lá fora. Ser o primeiro no reino de Deus é reconhecer que é o último, que é indigno. Então, quando a gente chega reconhecendo indignidade diante de Deus, Ele nos coloca na postura de primeiro, ou seja, então Ele nos coloca na postura de perdoados, de regenerados, de admitidos na sua festa, no seu reino, com vestes reais, com direito de sentar na mesa do banquete, perto do dono da festa. Mas quem se achega na postura de primeiro, achando-se digno de ser reconhecido, quem achega arrogando direito, pretensiosos, vai ser colocado para fora da festa. E Jesus vai explicar isso contando uma parábola. A parábola dos trabalhadores da vinha. E para explicar que os últimos serão os primeiros, nesse sentido de dignidade de entrar no reino, Jesus Cristo vai contar então a parábola dos trabalhadores, que resume em si exatamente que a entrada no reino de Deus, a salvação dos pecadores, não é por meio de uma justiça, de um reconhecimento de justiça, de dignidade, não é reconhecimento de valor humano, como alguns pregam no falso evangelho, que Deus está querendo me salvar porque reconheceu o seu valor. Não, salvação é exatamente o contrário. É Deus lhe amando na sua insignificância para lhe dar em Cristo o valor que você não tem. Exatamente o contrário. Você é último e Ele quer lhe colocar na posição de primeiro. Você é indigno e Ele quer lhe dar dignidade. Você é imprestável e Ele quer lhe dar valor que você não tem espiritualmente. Então veja como é que Jesus explica esse sentido de que os últimos serão os primeiros serão os últimos, atrelados à dignidade de pertencer ao reino de Deus. Ele vai contar uma parábola que mostra a exaltação dos atributos de Deus na salvação dos pecadores, mostrando que, na realidade, Ele não está reconhecendo dignidade em nós, mas dando-nos uma dignidade que nós não temos. Então, nesta parábola, os atributos de Deus vão ser exaltados na salvação dos pecadores. Ele vai colocar pecadores no reino, e a valorização, o reconhecimento é de Deus e não nosso. A grandeza é da ação de Deus e não do homem. É exatamente isso que Jesus quer nos ensinar. Primeiro, Ele vai nos mostrar que nesta parábola que ensina a respeito de como Deus salva pecadores, de como Deus atrai pecadores para o reino de Cristo. Primeiro, Deus é exaltado em sua soberania. Deus é exaltado em sua soberania. Vejam comigo o versículo 1 e o versículo de número 15. Parte A. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Versículo 5. Tendo saído, versículo 15, parte A. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero, o que é meu. Interpretar a parábola não é muito fácil, porque nem todos os elementos da parábola podem ser comparados àquilo que ele está sendo usado para ensinar. Mas aqui nessa parábola, ela parece ser um pouco fácil para nós, porque a intenção de Jesus, clara, é mostrar que este dono da casa, este dono de vinha, representa Deus, que é, na concepção de Cristo, o dono do reino.
aquele a quem a igreja pertence, a quem a salvação pertence, aquele a quem o reino de Deus pertence, é dele. Então este homem, dono da casa, representa Deus. E a voz, a fala deste homem é de quem é absoluto em suas decisões, porque ele é o dono. Veja que Jesus descreve um homem que tem uma casa e que há nessa propriedade há uma produção, uma grande produção de uvas para produzir vinho. E esse homem tem posse, não é uma simples agricultura de subsistência, é um homem que tem uma certa produção, um homem rico, e ele vai em busca de trabalhadores. Veja que ele toma a iniciativa, a casa dele, o vinhedo dele, ele vai contratar os trabalhadores, e diz que ele faz isso baseado no seu conceito de justiça. Ele vai trabalhar de acordo com aquilo que ele quer, ele vai trazer para o seu lugar de trabalho, para a sua propriedade, quem ele quer, sobre as condições que ele quer. Veja que vai se descrever a autonomia deste homem, o poder, a independência que este homem tem em contratar pessoas para servir. Isso mostra de alguma forma que Jesus está querendo ensinar que o dono do reino é Deus, o dono dos céus é Deus, a salvação a ele pertence, ele não tem nenhuma obrigação de salvar os pecadores, ele não deve nada a nós. Então ele vai ensinar para nós que a salvação, a entrada no reino, ela tem a ver com a iniciativa de Deus, que é o dono, com a liberdade de ação e de escolha de Deus, que é o soberano governador e dono de tudo. Eu faço com o que é meu, o que eu quero com o que é meu. Então Jesus, a primeira coisa que Jesus quer mostrar para aqueles homens, que o reino é de Deus, que a igreja é de Deus, que a salvação é de Deus, e Ele a dá, e Ele compartilha com quem Ele quer. Aí está enfatizando a soberania do Senhor, que Deus salva pecadores baseado em sua escolha eletiva, soberana. Eu quero salvar quem eu quero trazer para o meu reino quem eu quiser, não depende do homem, de sua dignidade, de qualquer coisa que ele faça, mas da vontade liberal, absoluta, do dono da casa, do dono da seara. Jesus Cristo disse: rogue ao Pai, que é o dono da seara, que manda trabalhadores. Então é Deus quem toma a iniciativa de ir ao encontro e chamar trabalhadores. Agora veja que coisa fantástica. Jesus vai também dizer que muitos são chamados para essa seara, mas nem todos são escolhidos. Ou seja, muitos são chamados para a igreja, muitos são atraídos de uma maneira superficial, de uma maneira humana para o reino de Deus, mas não para a salvação, para estar na igreja, para pertencer à igreja visível, mas não para a salvação. Muitos estão na igreja para ser uma pedra de tropeço, muitos estão na igreja para que isso conte para a condenação no dia do seu juízo. Jesus chamou 12 apóstolos, e um foi especificamente para ser o seu traidor. Jesus sabia quem era Judas, Jesus sabia o que Judas faria, e Jesus o chamou. Ele o chamou para uma função específica dentro do reino, que não era de ser salvo e nem de ser um servo como redimido do Senhor, mas de ser um instrumento do próprio Satanás dentro do grupo dos 12 apóstolos. Às vezes algumas pessoas dizem assim: Deus tem um plano em sua vida. Quer confortar as pessoas assim: Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na vida de todo mundo, inclusive de Satanás. Deus tem um plano na vida de todas as suas criaturas, mas isso não inclui que Deus quer salvar todos. Se o quisesse, faria. Então, por isso que Jesus vai dizer: muitos são chamados para vários propósitos de Deus, mas nem todos são escolhidos para pertencer de fato e de verdade ao reino, como redimidos, como súditos do Rei Jesus, como herdeiros do reino eterno. Então Jesus vai dizer: vocês estão hoje dentro desse reino visível, vocês estão hoje com a lei na mão de vocês, vocês se chamam representantes, são fariseus que ensinam a lei, vocês falam do reino, estão no reino visível, mas vocês não pertencem de fato e de verdade ao reino de Deus. Vocês são chamados, mas não para serem de fato e de verdade representantes autênticos do reino. Vocês foram chamados para que hoje vocês pudessem matar o rei.
zombar dele. Então Jesus vai mostrar com esta parábola que Deus, como o dono da casa, o dono da vinha, o dono da seara, o dono do reino, Ele escolhe pessoas para pertencer a este reino conforme a sua vontade soberana, livre. Ele que toma a iniciativa de escolher, de preparar, de chamar, de atrair, de converter, de transformar, de moldar, de mudar, de orientar, de conduzir, de convencer. É Deus que é o soberano. Não é o homem o soberano que decide, não é o homem o soberano que toma a iniciativa, não é o homem que faz as suas escolhas, é Deus que faz as escolhas. É Deus que move as peças conforme sua vontade. Ele é o dono. Então Jesus disse: sendo Ele o dono, Ele faz como lhe apraz. Primeira coisa, a salvação é uma exaltação da grandiosidade do governo de Deus. Então Jesus quer mostrar com isso que os fariseus estavam equivocados quando eles se colocavam como sendo Senhor e donos do seu destino por aquilo que faziam, ou até determinavam de alguma forma quem entrava ou quem não entrava no reino, como pensam alguns líderes religiosos que têm poder de determinar quem entra e quem não entra no reino de Deus. É o Senhor em sua vontade soberana. Então a primeira coisa que Jesus quer exaltar é a pessoa de Deus como aquele que é o dono, como aquele que é o que salva. A segunda coisa que Jesus quer nos ensinar com esta parábola, a respeito de que os últimos serão os primeiros, é que sendo Deus o soberano, Ele é quem exalta os homens à posição de primeiro, por causa de sua bondade e misericórdia. Mas antes, Ele quer mostrar a exaltação da justiça de Deus na salvação dos pecadores. A parábola é bem interessante. Ela conta um homem saindo para contratar trabalhadores, e nesta atitude dele, ele começa cedo. Ele sai na madrugada. O judeu tem uma maneira de contar o tempo um pouco diferente de nós. Para os judeus, o dia de 24 horas é dividido em duas partes: as 12 horas do dia e as 12 horas da noite, sendo que as 12 horas da noite são divididas em 3 vigílias. Os romanos dividem em 4, os judeus dividem em 3. E nessas 12 horas do dia, ela vai de 6 às 6. Então a primeira hora do dia é às 6 horas. E aí você vai entender que esse homem sai na madrugada antes de 6 horas. E era muito comum, até na nossa cultura aqui, em Feira de Santana, há muitos anos atrás, você podia encontrar no centro da cidade, em alguns pontos específicos, um grupo de pessoas e trabalhadores esperando que alguém pudesse chegar ali para contratar para um dia de serviço, para uma diária de trabalho. Era muito comum, há muitos anos atrás, você ter um grupo de pessoas, principalmente vindo de outras regiões, atrás de trabalho, ficando em grupos, em lugares específicos, esperando que alguém pudesse chegar ali e contratar para um dia de serviço, estocando pasto, trabalhando em algum lugar dessa natureza. E é exatamente isso que ocorre. Este homem, este dono de uma vinha, sai para contratar trabalhadores antes de 6 horas e encontra um grupo de trabalhadores. E ao encontrar este grupo, ele contrata, ele concorda com este grupo, que eles pudessem trabalhar o dia todo para receber aquilo que era comumente considerado o valor justo de um dia de trabalho, um denário. Um denário era o que se geralmente pagava por uma diária de um trabalhador. Então o que esse trabalhador, esse dono faz? Ele contrata de maneira justa para um pagamento justo por um dia de trabalho. Porém diz o texto que ele não se contenta com este grupo e passa o dia contratando outros grupos. Diz então que na terceira hora do dia, se é terceira, é 9 horas da manhã, ele encontra mais um grupo e contrata, dizendo que os pagaria de maneira justa. Diz o texto que às 9, a nona hora do dia, 12 horas, meio-dia, ele então encontra mais, a sexta hora, meio-dia, ele encontra mais um grupo. A nona hora, 3 horas da tarde, ele encontra um outro grupo. E na hora 1/10, ou seja, às 5
horas da tarde, ele encontra um outro grupo, e este grupo passou o dia todo esperando alguém. Ele diz assim: o que vocês estão fazendo aqui? Eles então disseram: nós passamos o dia todo esperando que alguém pudesse nos contratar para trabalhar, e ninguém veio. Ele disse: não fiquem aí, vão vocês também para a minha vinha, vão trabalhar na minha vinha. Note que se é 5 horas, o expediente acaba às 6, eles só têm 1 hora para trabalhar, então eles vão para a vinha. Só que na hora de prestar contas, o dono diz ao seu administrador, ao seu mordomo, que quando ele for pagar, ele comece exatamente pelos últimos contratados. Ele começa pelos últimos, mas pagando aquilo que era o valor de um dia de trabalho. Ele não começa pelos últimos, pagando 1 denário aos que trabalharam apenas 1 hora, de 5 às 6. E aí ele vai até chegar aos que trabalharam o dia todo, às 12 horas de serviço. O interessante é que enquanto os primeiros homens veem os outros recebendo, eles começam a pensar: aqui o negócio é diferente. Rapaz, se o cara trabalhou 1 hora, ganhou o valor de um dia de trabalho, ele vai se dar bem aqui, porque ele trabalhou o dia todo, todinho. O que só trabalhou 1 hora vai receber 1 denário, ele vai receber aqui, ele vai se dar bem mesmo. Olha, se for 1 denário por 1 hora, vai receber 12 denários. Pensa aí, esse cara é com medo. E na hora de pagar os primeiros, eles receberam também 1 denário. Mas eles então questionaram o dono: por que você é injusto desse jeito? Como que você pode pagar o mesmo para nós, para esses que só trabalharam 1 hora? A resposta é fantástica de Jesus. Jesus então vai dizer que aquele dono disse o seguinte: onde está a minha injustiça? Quanto vale um dia de trabalho? 1 denário. Por quanto eu contratei vocês para trabalhar um dia de trabalho? 1 denário. Quanto eu estou pagando? 1 denário. Onde está a injustiça aí? Onde está a minha injustiça? Porque eu estou dando o que é de direito, o que foi contratado. Ah, mas o Senhor deu para esses outros o que eles não trabalharam para receber. Aí é porque eu sou bom, o que é meu, eu dou para quem eu quiser. Aí é minha bondade. Vocês querem justiça? Eu estou dando com justiça. Para vocês eu estou dando justiça. Eu estou dando o que vocês merecem. Salvação é a justiça de Deus. E Jesus está ensinando exatamente isso. Quando Deus trata os pecadores com justiça para salvar, Deus precisa de um substituto, porque eles não podem suportar a sua justiça. Então ele vai mostrar que o homem não pode ter justiça em si mesmo. É preciso que haja um substituto. Então esse substituto é Jesus. Paulo vai deixar claro que Jesus é a justiça de Deus para nós. Jesus é aquele que nos torna dignos, que compra o nosso direito de entrar no reino pelo seu sacrifício, pela sua obediência ativa e passiva, pela sua obediência à lei, obedecendo e adquirindo uma honra e uma justiça de obediência, e sua obediência recebendo a maldição que estava sobre nós. Então Jesus é a justiça de Deus que nos dá dignidade para entrar no reino. Mas quem não tem a justiça de Deus vai receber a justa punição de ser devedor à lei de Deus. Então quando Deus manda os ímpios para o inferno, Ele não está sendo injusto, Ele está sendo justo, porque Ele está dando o que o pecador merece. Mas quando Deus salva pecadores, Ele está sendo justo em Cristo. Em Cristo. Porque Ele exigiu um pagamento, Ele exigiu um direito adquirido pela obediência, e Cristo fez isso. Porque nós não poderíamos. Então Jesus está mostrando para eles que eles não têm justiça própria, que eles não podem adquirir justiça pela obediência à lei, porque a lei mostra que eles já estão fora do reino, eles já são os últimos, porque nasceram herdando de Adão a indignidade, a incapacidade, já nasceram merecedores de ir para o inferno. Por isso que as pessoas não entendem a doutrina da predestinação e acusam os presbiterianos, os calvinistas, os reformados de ensinarem uma doutrina que mostra um Deus injusto. Assim, por que Deus escolhe outros? Não, quem é que é o dono é Ele. Quem é que é o dono do reino é Ele. Quem é que tem o direito de escolher quem entra nesse reino e quem não tem é Ele. E quando Ele condena pecadores, Ele condena baseado no seu princípio de justiça, de que quem transgride a lei merece o inferno. Então quando Ele manda
ímpios para o inferno, Ele não está sendo injusto, Ele está sendo justo. Mas quando Ele salva pecadores, Ele está se baseando no princípio de justiça adquirida por Cristo, e não por eles, não por nós. Mas aí vem uma coisa fantástica, que ela vai mostrar a exaltação da bondade e da misericórdia de Deus. Quando Deus salva pecadores, quando Deus dá salvação a pecadores, Ele está sendo bom para com esses pecadores, porque eles não merecem esta salvação. E Deus é bom com quem Ele quer. Ele não tem a obrigação de botar no seu reino quem simplesmente acha digno, porque ninguém tem dignidade. Então a salvação é uma questão de bondade e misericórdia para nós. É aí que Jesus vai mostrar que aqueles homens, quando questionam a justiça de Deus, quando os fariseus que acham que têm dignidade, eles estão invocando a justiça de Deus. Trate no Senhor conforme tua justiça. Mas quando Deus trata os pecadores com justiça, sem Jesus Cristo, Ele precisa destruí-los. Mas quando Deus nos trata na justiça de Cristo, Ele trata com bondade, porque a gente não merece, mas pelos méritos de nosso substituto, pelos méritos de nosso mediador, Ele nos salva. Então Ele vai mostrar que a salvação, a entrada no reino, ela se dá pelo reconhecimento de indignidade, de que eu precisei de um substituto providenciado para mim, de que eu precisei ser alvo da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que quis me salvar sem eu merecer, que quis me salvar sem eu fazer nada, que escolheu me salvar por bondade. Jesus disse exatamente isso, que entrada no reino é por bondade e não por justiça pessoal, por ter uma justiça própria. Não porque você é primeiro, mas se você reconhecer que é último. Quem é então este eleito? Quem é então este escolhido? Quem é então este indivíduo que experimenta a bondade de Deus? Aquele que reconhece a sua insignificância, a sua iniquidade. Então não é por justiça, é por graça e misericórdia. E se Deus nos trata por justiça, Ele exige a nossa condenação. Então com essa palavra Jesus então vai concluir dizendo assim, que Deus salva pela bondade. Aqueles que exigem tratamento justo vão ser condenados, porque Deus os pesará, Deus achará falta. Mas aqueles que se achegam humilhados, dizendo: ser propício, tem compaixão de mim, Ele então terá misericórdia. Assim os últimos serão os primeiros, assim os que reconhecem dignidade, assim os que clamam pela bondade e pela misericórdia de Deus, assim aqueles que reconhecem que não têm justiça, mas precisam de uma, não têm dignidade, mas precisam de uma, estes são colocados em primeiro. Mas os que se achegam dignos, se achando dignos, serão humilhados na presença do Senhor. Em resumo, meus irmãos e amigos, a salvação não depende da vontade do homem. Deus exige que o homem se arrependa, confesse, mas ele não pode ter vontade própria, ele não consegue ter vontade própria, ele não consegue nem desejar salvação por conta própria. A salvação depende da vontade de Deus, depende da iniciativa do soberano e dono de todas as coisas, daquele que é dono do reino da salvação eterna. A salvação depende do querer de Deus. Ela também não depende da dignidade, da ação, da vontade, não depende do esforço humano. Depende da ação de Deus e do esforço de Cristo. Ele é o trabalhador. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele diz assim: não é como quem recebe um salário de pagamento, mas é por fé, é por justiça imprimida, é por justiça recebida, não adquirida, ou seja, não conquistada, não inerente, mas dada. Ou seja, a salvação não é Deus pagando pelo nosso esforço, não é Deus recompensando o nosso esforço, mas é Deus recompensando o esforço de Cristo por nós e bondosamente dando o resultado do seu esforço
estar no reino, e não para estar no reino, não para entrar no reino, porque eu já estou no reino. Então a salvação não é resultado do esforço humano, não depende do esforço dos homens, mas é graça, é misericórdia. Para receber é por graça e por misericórdia, mas para ter, para que ela fosse uma realidade, foi necessário a justiça de Cristo. Porque Deus continua com o mesmo padrão de exigência. Ele não exige nada menos que perfeição e obediência. Por isso que eu preciso da justiça perfeita de Cristo em meu lugar. Se você quer exigir de Deus tratamento justo, se você acha que é merecedor de alguma coisa, se você acha que é digno, se você acha que Deus deve alguma coisa para você, sua postura é de um fariseu arrogante que acha que tem que ser reconhecido por um valor e uma bondade que pensa ter. É um engano do seu coração, é uma mentira. Você não tem dignidade, você não tem méritos, você não tem nenhum valor espiritual para apresentar a Deus, para que Ele se sinta constrangido em lhe recompensar. Você não tem nada para oferecer a Deus. É preciso que você reconheça a sua indignidade, sua incapacidade e insuficiência. Que você se humilhe diante de Deus. Você que não crê em Jesus Cristo, você não pode exigir justiça de Deus. Senhor, me trate de maneira justa. Tem pessoa que pensa que vai morrer e no final das contas Deus vai pensar assim: fulano um dia deu esmola ao pobre, fulano um dia fez tal coisa. Essas obras nossas, todas, ainda que façam algum bem ao próximo, estão todas manchadas com pecado, com a corrupção, com a avareza de nosso coração. Nós não temos nenhuma obra digna de recompensa que possamos apresentar a Deus. Se você quer que Deus, não pense que a salvação é questão de justiça, de reconhecimento de justiça pessoal. Não é. Se você exige que Deus lhe trate de maneira justa, o que você merece é o inferno. Você que é um crente em Jesus Cristo, não pense que você é mais importante e superior aos demais. Sua salvação é por graça e bondade. Deus não viu nenhuma bondade em você. Como alguns acreditam que Deus na presciência viu quem ia crer e não escolheu. Não, sua fé também é fruto da bondade, sua fé também é graça, é presente de Deus. Seu arrependimento, tudo vem de Deus. É seu em termos de ação, é seu em termos de posse, mas vem dele, é dado, é presente, é dádiva. Nós não produzimos nada disso. O pecado nos tornou inúteis, espiritualmente inúteis. Então você não pode se arrogar melhor. Você foi colocado em uma posição melhor por graça, misericórdia e bondade. Então sua postura deveria ser a de humilde, que reconhece que Deus teve compaixão e misericórdia, e você deveria ser grato. Você deveria entender a bondade de Deus. Nós somos salvos não porque merecemos, mas porque Deus teve compaixão de nós. Que grupo você pertence? Ao dos primeiros ou dos últimos? Dos soberbos ou dos humildes? Dos que reconhecem que não têm dignidade e se achegam rogando compaixão? Ou aqueles que chegam reivindicando direitos por achar que têm? Tem muitos crentes aí, tem muita gente dizendo crente soberbo, com ações soberbas, fazendo exigências de Deus, fazendo exigências a Deus, achando que a posição de crente os dá direito de barganhar e exigir alguma coisa de Deus. Continuamos sendo criaturas, continuamos sendo pessoas que precisam que Deus tenha misericórdia, graça, bondade. Por isso que eu não gosto daquela canção que diz que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus é Jesus Cristo para nós. O melhor de Deus é Cristo, é a justiça de Cristo. Não tem algo mais esplendoroso, não tem algo mais grandioso do que a salvação, porque ela nos coloca em todos os privilégios no reino de Deus. É ela que nos faz grandes, sendo nós pequenos. É ela que nos faz dignos, sendo nós indignos. Portanto,